Agora são 4h13. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu a entrevista coletiva à imprensa nesta sexta-feira na capital federal, em Brasília. Vamos conversar agora com a Paula Lobão, que tem mais detalhes. Paula, boa tarde. O que foi dito aí pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante essa entrevista? Bem-vinda. Oi, Piotr, boa tarde para você, boa tarde a todos. Não foi uma entrevista longa, durou aí cerca de 30 minutos e o presidente eleito Lula trouxe vários assuntos, abordou vários tópicos e, é claro, os dois principais aí relacionados ao futuro ministério dele, quem são os ministros que vão participar do governo dele, e também sobre a PEC Fura-Teto que está tramitando lá no Congresso Nacional. Bom, começando aí com os ministérios, o que o presidente eleito diz? Ele diz que ele não tem pressa para divulgar esses nomes, que ele ainda está pensando nos nomes que ele vai fazer aí a composição de governo dele, quais são os nomes que ele vai indicar para ser os futuros ministros, que ele deve falar sobre esse assunto efetivamente depois de ser diplomado no dia 12 de dezembro. Então, até lá ele não vai tocar nesse assunto porque também está conversando com as lideranças. Mas, Piotr, ele disse na coletiva que ele já tem aí 80% do ministério na cabeça e que vai contemplar aí os partidos aliados, dando a entender que esses ministérios, os próximos ministros dele, serão pessoas que vão ocupar cargos sobre o ponto de vista político. Ele também falou que vai criar um ministério ou provavelmente uma secretaria especial para contemplar aí os povos indígenas, as comunidades indígenas, os povos originários, e é claro que houve muita pergunta a respeito do nome de Fernando Haddad para ocupar o Ministério da Economia. E aí o presidente eleito Lula riu, desconversou e disse que realmente ele não vai anunciar nenhum nome, mas ele disse que o próximo ministro da Economia dele vai ter o mesmo perfil do primeiro mandato dele, a primeira vez em que ele foi presidente da República, né? E que ele disse que esse ministro da Economia vai ter autonomia, claro, mas que ele vai estar envolvido aí em todas as negociações, em todas as decisões e que a última palavra vai ser dele. Bom, o presidente eleito Lula também disse que deve sim viajar aos Estados Unidos, vai conversar com o presidente Joe Biden, que esse encontro vai ser só depois do dia 12 de dezembro, ele quer viajar aos Estados Unidos já como presidente diplomado e que nessa conversa com o presidente americano vai tratar aí de processos democráticos, vai conversar com Joe Biden sobre o papel do Brasil nesse novo cenário, nesse cenário geopolítico mundial, e também vai falar sobre a guerra da Ucrânia. Lula disse que não tem necessidade de haver uma guerra. Sobre o STF, ele disse que gostaria que o Brasil voltasse à normalidade, que cada poder tem que cumprir com o seu papel. Ele disse que não quer ministro do STF tomando decisões de governante, de executivo, e também disse que ele vai acatar as decisões do Supremo, da Corte Suprema. Falou de salário mínimo, disse que o reajuste do salário mínimo no ano que vem vai ser em torno de 6% e que esse reajuste está aí atrelado à aprovação da PEC, a PEC Fura-Teto. Então, entrando aí no assunto da PEC Fura-Teto, o que ele disse? Que ele tem certeza de que essa PEC, esse texto, do jeito que o governo do PT enviou para o Congresso Nacional, vai ser aprovado, vai passar pelo Congresso Nacional, que ele tem feito muitas negociações e muitas conversas, principalmente com a liderança, remetendo aí as conversas com Arthur Lira, o presidente do Congresso Nacional, e com o Pacheco, que é o presidente do Senado. Vamos ouvir agora esse trechinho aí da coletiva de Lula a respeito da PEC Fura-Teto. Primeiro, interessa é a PEC que nós mandamos. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. As pessoas sabem que não é o governo que precisa dessa PEC, é que o Brasil precisa dessa PEC. Quem deveria ter colocado a quantidade de recursos no orçamento era o atual governo. Tá? Que o que ele está fazendo é tirando mais dinheiro da saúde, mais dinheiro da educação, ou seja, me parece que eles querem deixar, sabe, esse país a zero para a gente recomeçar a governar. Ele pode fazer toda a desgraceira que eles quiserem. Nós vamos consertar esse país. Nós precisamos investir em algumas coisas, nós precisamos retomar a Minha Casa Minha Vida, nós precisamos colocar um pouco de dinheiro no SUS. Sabe, nós temos coisas importantes, imprescindíveis para o povo brasileiro. Então eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos.
Em nenhum momento o presidente eleito falou em, por exemplo, onde economizar para poder aplicar em outros gastos. Ou seja, é simplesmente mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Os próprios parlamentares do PT disseram não, uma série de projetos do atual governo em relação a benefícios sociais também. Foi dito isso durante a campanha, nós dissemos isso durante a cobertura aqui. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito, parece viver num outro ambiente, né? Não é exatamente o da realidade. Ele diz assim que tem a certeza absoluta de que, ele falou, tenho muita certeza de que essa PEC vai passar, porque ele conversou com os dois presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado. Bom, primeiro que o presidente da Câmara e do Senado tem poder para pautar o assunto, para conduzir o assunto, mas quem vota são os outros 512 deputados na Câmara, né? O de número 513 é o presidente da Casa e os outros 80 senadores, porque são 81 senadores. Mas quem vota são todos esses.